Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de quarta-feira para todos nós. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui hoje, iniciando nossa manhã de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, que hoje possamos iniciar o nosso dia com Jesus em nossos pensamentos, com as palavras do Cristo refletidas em nossa alma, que possamos a cada minuto, a cada segundo do nosso dia, da nossa existência, viver com Jesus revelado em nosso coração. Pois os bons espíritos, lá no livro dos Espíritos, já nos esclarecem que o Cristo, ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, aquele que devemos buscar seguir os passos, os ensinamentos, os exemplos. Então, que Jesus se faça presente hoje e sempre, dentro do nosso lar, no nosso coração, a cada segundo dentro de nossa alma. E bom, meus irmãos, hoje nós vamos começar a nossa reflexão desta manhã, convidando a todos para que possamos ir juntos lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos refletir, meus irmãos, o item 19 deste capítulo. Nós convidamos a todos que desejarem fazer a leitura deste item 19 do capítulo 24, a todos que quiserem sentirem-se confortáveis para fazer essa leitura, e seja agora no início da nossa reflexão, ou no final dela, ou ao longo do dia, para que possamos todos hoje ficar com essa mensagem do Evangelho bem gravada nos nossos pensamentos, nos auxiliando e também nos esclarecendo. E bom, meus irmãos, lá neste item 19, nós teremos uma fala de Jesus que nós gostaríamos de destacar aqui. E esta fala do Cristo, a qual se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, será a fala que vai inspirar toda a nossa reflexão de hoje. Então vejamos, olha só o que Jesus ele irá dizer lá naquela época para os seus discípulos, mas que é algo que é dito até hoje em nosso coração. Cristo diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vejamos essas palavras do Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meus irmãos, antes da gente começar a refletir mais profundamente aqui o que Jesus quis nos dizer com esse convite da gente carregar a nossa cruz para segui-lo, nós gostaríamos de fazer umas pontuações que podem ser muito esclarecedoras para todos nós. Vejamos que o Cristo convida a gente a caminhar com Ele, a seguir o caminho que Ele deixou ali delineado para todos nós. Afinal, o Cristo nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, se a gente quiser se aproximar da perfeição de Deus, caminhar na jornada do bem, sabemos que Jesus, ele é o nosso caminho, ele é o nosso guia. Mas olha que interessante que ele coloca assim: se alguém quiser seguir esse caminho, vir após mim, tome a sua cruz, carregue a sua cruz para me seguir. Meus irmãos, quando Jesus fala isso de carregar a cruz, a gente vai refletir isso aqui mais à frente, mas nós sabemos que a cruz ela vem com esse simbolismo do fardo, vem com aquele simbolismo de algo que não é fácil ser carregado. A cruz, se a gente rememorar aqui também a jornada de Jesus naquele dia carregando a cruz,
não é uma memória boa pra gente, que a gente se lembra com alegria, porque era uma tora de madeira muito pesada, e Jesus teve que ali caminhar carregando ela até subir ao Calvário, um monte muito alto, aliás. Então, quando ele fala assim, que cada um de nós, se quiser ir até ele, que a gente tome, que a gente carregue a nossa cruz, olha só, meus irmãos, a cruz não é algo fácil de carregar, é algo pesado, é um fardo sobre os nossos ombros. Então, quer dizer que a caminhada, seguir o caminho do Cristo não vai ser fácil. A gente vai carregar ali uma cruz, vai passar por dificuldades, vai passar por momentos difíceis. Porque não adianta, meus irmãos, pensarmos que ao abrirmos o nosso coração para Jesus, para a doutrina espírita, estaremos isentos de problemas, de dificuldades de carregar a nossa cruz. Não estaremos. O próprio Cristo, como no Evangelho segundo o Espiritismo, nos afirma em uma de suas passagens, o Cristo não tinha nada que espiar. E olha só o que ele passou aqui na Terra. Imaginemos nós. Então, quando a gente abre o nosso coração para Jesus, para o caminho do bem, meus irmãos, não significa que a gente vai estar isento de problema e de carregar a nossa cruz. Mas, em verdade, o que significa é que nós teremos mais força ainda para carregar essa cruz. Teremos mais fortaleza em nossa alma para carregar o nosso fardo, passar pelas dificuldades que devemos passar com um cunho de aprendizado. Então vejamos que carregar a cruz, meus irmãos, e cada um tem a sua, não é fácil, não é simples. Uma cruz, como a gente traz aqui no simbolismo, é uma tora de madeira pesada. Mas para a gente aguentar carregar essa cruz, precisamos fortalecer a nossa alma. Afinal, se o nosso corpo físico, pensemos, se a gente quiser carregar algo muito pesado, nosso corpo físico tem que estar preparado para isso, para não sentir tanta dor, para não fraquejar, para não querer largar o peso no meio do caminho e falar, nossa, meus braços estão fracos, não dão conta. Não, a gente tem que ir ali fazer uma musculação para fortalecer o físico, para carregar os pesos que às vezes a gente precisa na nossa vida. Estou dando apenas um exemplo aqui. A mesma coisa a gente pensa aqui sobre a cruz. Fortalecer a alma, o músculo da alma que a gente diz. Fortalecer a resistência, a perseverança, fortalecer a fé, que é isso que nos ajuda a carregar a nossa cruz. E, meus irmãos, gostaria até de trazer também mais um esclarecimento aqui para nós sobre isso que Jesus fala, pegue a tua cruz e carregue. E a gente sabe que carregar a cruz não é fácil, cada um tem a sua cruz para carregar. E como a gente sempre diz, não adianta eu querer carregar a cruz do outro, porque às vezes eu não vou dar conta. Não vou dar conta. Então Deus coloca exatamente aquela cruz com aquele fardo que nós daremos conta de carregar. Então, meus irmãos, vou até trazer um esclarecimento aqui, que aliás é um esclarecimento que todos nós encontramos no livro O Homem de Nazaré. Esta obra aqui, meus irmãos, é uma obra que é uma obra dedicada a estudo. É uma obra dedicada a fazer um olhar ali mais minucioso, como ele diz, sobre o homem de Nazaré, sobre Jesus. Essa obra aqui, olha só o que é colocado, é uma contribuição para a construção de Jesus histórico sobre a ótica cristã espírita. É uma obra de Marco Antônio Vieira, um grande espírita que traz este livro, meus irmãos, ele traz muito substancial para a gente compreender a jornada do Cristo. E é interessante que Marco Antônio Vieira, ele vai trazer para nós lá no capítulo 10 uma explicação histórica muito interessante sobre a cruz. Já que estamos conversando aqui que a cruz não é fácil de ser carregada,
porque é pesada e a gente sabe que ela traz o simbolismo das dificuldades, que a cruz traz o simbolismo das nossas provas, muitas vezes, e que Jesus fala, olha, que a gente carrega essa nossa cruz para seguir a Ele, que a gente não desista dela no meio do caminho, temos força para carregá-la. Então, Marco Antônio, ele vai trazer aqui um olhar histórico sobre a cruz. É até um olhar que nos ajuda nessa construção de compreender que a cruz não é fácil de ser carregada e também não é leve. Olha que interessante, porque lá nesse capítulo 10 dessa obra, ele vai dizer o seguinte, que após quando Jesus retorna para a pátria espiritual, nós sabemos que alguns apóstolos, um deles é Pedro, começa a fundar ali a primeira igreja, que é a Igreja do Caminho. Aliás, isto também é muito bem relatado para nós na obra Paulo e Estevão, uma obra belíssima, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, uma obra belíssima que vai contar para a gente esses primeiros passos de Pedro e de alguns dos apóstolos ali na Casa do Caminho, que vai ser ali a primeira fundação deles, digamos como uma constituição assim, de uma Casa do Caminho, como se fosse de uma igreja, para eles estarem ali se reunindo com outros cristãos e compartilhando a boa nova de Jesus. Então, Pedro e outros apóstolos vão fundar com esse nome, a Casa do Caminho. E olha que interessante que Marco Antônio ele vai ressaltar para nós, que nessa época os cristãos eram extremamente perseguidos. Então, muitos deles se reuniam às escondidas, sem que ninguém soubesse, porque se eles fossem pegos, poderiam ali sofrer algo muito grave devido ao governo de Roma. Então, o que eles faziam na época? Eles começaram a usar alguns símbolos para eles se conhecerem, saberem, olha, se alguém estiver usando aquele símbolo, se alguém estiver usando, eles usavam às vezes um pingente, uma pulseira que ele coloca aqui, ele usava às vezes, olha só, anéis, uns adornos pessoais ou até mesmo, meus irmãos, algum tipo de tatuagem que eles faziam naquela época. Olha que interessante, bem pequenininha, só para eles verem o símbolo e saber quem era cristão. Porque eles se reconhecendo, eles sabem, nossa, perto desse aqui, ele é cristão também, ele está usando esse mesmo símbolo que eu, então não tem perigo de eu ser pego, digamos assim. E olha que interessante, isso aqui é uma construção que Marco Antônio vai fazendo histórica lá com Pedro e os outros apóstolos. E ele sabe quais eram os símbolos que eles usavam para se reconhecer cristãos entre cristãos? Eles usavam o símbolo do barco, olha só, era um símbolo que eles usavam, que é uma alusão aos pescadores, então eles escolheram esse símbolo para se reconhecer. Tinha também o símbolo do peixe, do galo, da âncora e do sol. Esses eram os símbolos que os cristãos usavam para se reconhecer entre si, porque eles eram muito perseguidos, então eles tinham que usar algo que entre eles saberiam o significado, mas quem era de fora às vezes seria só mais um símbolo ali, desenhado, ou uma pulseira, um anel, um colar, algo que eles necessitavam. E isso, meus irmãos, eles faziam por necessidade de sobrevivência naquela época, porque senão os grandes ali de Roma iriam capturá-los e, como a gente sabe, eles eram presos, alguns também levados à crucificação, outros decapitados, então era um fim muito triste que os cristãos tinham. Mas olha que interessante, eu falei dos símbolos aqui que os cristãos usavam na época, o peixe, o barco, tudo remetendo aos pescadores, a Jesus, por isso que eles escolheram esses símbolos, usavam o sol, porque Jesus foi um sol misericordioso na nossa vida, é um sol misericordioso na nossa vida. De todos esses símbolos, Marco Antônio ele faz ali uma, como se diz, uma explicação muito interessante, que ele diz, não tem o símbolo da cruz? Os cristãos, lá na primeira era cristã,
primeira era cristã, o ano 1 da era cristã, com Pedro e outros apóstolos lá na Casa do Caminho, quando eles pregavam a Boa Nova, eles não usavam o símbolo da cruz. Olha que interessante isso, meus irmãos, é história. História que eu digo é uma visão histórica da época. Eles não usavam o símbolo da cruz. E Marco Antônio vai nos explicar o porquê. Meus irmãos, naquela época, a cruz, ela tinha um peso muito grande, negativo sobre ela. Porque vejamos bem, Roma e muitos homens ali que trabalhavam para o governo de Roma, eles tinham o costume de pregar várias cruzes no meio do caminho para lembrar as pessoas que elas poderiam ser crucificadas caso fizessem algo errado, para pôr medo na população. E era um ritual que eu falo comum do pessoal de Roma fazer crucificação. Não foi só com Jesus. Eles fizeram isso, meus irmãos, foi com muitos e muitos milhares. É narrado na história, se a gente voltar no contexto histórico, que tinha dia que Roma mandava, às vezes, crucificar mais de 1000 pessoas de uma vez. Então era algo para eles muito triste. A cruz não era um símbolo bom, era um símbolo de tristeza, era um símbolo de medo que Roma colocava. Roma vivia mostrando a cruz para que as pessoas tivessem medo de ser cristão. Vivia mostrando a cruz para as que tivessem medo não só de ser cristão, mas de fazer qualquer outra coisa que fosse contra o governo de Roma. Olha que interessante, meus irmãos. Então, digamos assim que a cruz não era um símbolo dos cristãos naquela época, porque a cruz era um símbolo dos romanos, símbolo no sentido de era um ritual que eles fizeram, ritual, o nome assim era um comportamento, algo que eles faziam ali naquela época, de crucificar ladrões, pessoas que iam contra o governo romano. Então, qualquer um eles mandavam ali, foi contra o governo, fez algo, roubou, vai lá para a crucificação. Isso era um costume da época. E como eu disse, tinha dia que Roma mandava ali crucificar mais de 1000 pessoas. Então, meus irmãos, para todos os cristãos naquela época, era triste o símbolo da cruz. Era triste. E Marco Antônio, ele vai fazer um comentário que eu achei, assim, muito bonito assim, porque tem muito conteúdo para a gente ser esclarecido. Ele coloca assim, a cruz, meus irmãos, era um símbolo de horror, um emblema da morte. Então, o símbolo da cruz, lá na época de Pedro, dos apóstolos, era algo que devia ser evitado em todos os sentidos possíveis. Os apóstolos não queriam ficar rememorando que o mestre Nazareno tinha sido crucificado. Era uma morte muito triste, meus irmãos. Era algo muito triste que o Império Romano fazia naquela época. Então, olha só que interessante, porque este fato histórico nos explica perfeitamente o quanto que Jesus diz assim, aqui em Marcos capítulo 8, versículo 34, quando Cristo diz, cada um tome a sua cruz e me siga. E essa cruz com esse com peso, porque é um desafio, é uma dificuldade, é trazendo esse peso lá do contexto histórico de antigamente, de não ser algo que devia ser, que lembrasse coisas boas. E quanto a isso, meus irmãos, a todos nós, espíritas, mas antes de sermos espíritas, somos também cristãos, pois seguimos a Jesus. A todos nós, não marquemos em nossa memória apenas a imagem do Cristo crucificado, apenas a imagem do Cristo relacionado à cruz. Não vamos nos limitar a isso. Mas vamos nos rememorar de Jesus nos momentos de paz,
daqueles momentos de alegria e felicidade que ele distribuía a renovação em tantos corações. Jesus, meus irmãos, não é apenas ele naquele momento da crucificação, aquele momento triste. Não é. Jesus é muito mais que isso. A caminhada do Cristo, ela foi sublime e grandiosa para a gente resumir ela apenas no momento da crucificação. Como espíritas, Marco Antônio, nesta obra que eu estou citando, nos convida a renovar esse olhar, a renovar. Claro que é importante sim a gente compreender, até pelo contexto histórico, compreender a jornada de Jesus, é importante sim a gente entender o momento da crucificação do Cristo. É importante. Mas existe uma grande diferença da gente buscar entender esse contexto e até mesmo o que aconteceu naquele momento. Há uma grande diferença da gente fazer isso, de buscar compreender, do que a gente se agarrar apenas a esse momento da crucificação. Porque é um momento de tristeza para todos os nossos corações. É um momento de sofrimento, sofrimento para a nossa alma. O nosso mestre Nazareno, em uma situação desumana, deplorável. Então, meus irmãos, o nosso convite aqui hoje também, da nossa reflexão, é que todos nós possamos despertar o nosso olhar para Cristo nos momentos felizes, aqueles momentos que Cristo estava caminhando com os apóstolos, fazendo as viagens, compartilhando a boa nova, aqueles ensinamentos lindos de Jesus lá na casa de Pedro. Quanta coisa linda Jesus compartilhou por onde ele passou, quantas almas Jesus estendeu a mão, curou não só fisicamente, mas curou a alma deles. Que Jesus abria os braços para todos aqueles que eram jogados de lado, que sofriam preconceito, que eram julgados. Jesus acolhe. Naquele momento lindo que Jesus sobe ao monte e faz o sermão das bem-aventuranças, consolando o coração de todos aqueles que sofriam, dizendo: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Lembremos de Jesus nesta caminhada linda que ele teve e não limitemos, sejamos radicais em lembrar do Cristo apenas no momento da crucificação, que é um momento muito triste para ser lembrado. A gente precisa sim lembrar, mas se apegar só a esse momento, meus irmãos, a jornada inteira do Cristo tem muita coisa para nos ensinar, que a gente rememore desses momentos principalmente. Então, meus irmãos, vejamos só que essas informações, vou até citar novamente o livro O Homem de Nazaré, esta obra belíssima, que Marco Antônio ele vai fazer uma pesquisa histórica, trazer uma visão cristã e espírita de Jesus. E para ele fazer essa reconstituição histórica, ele vai atrás de fatos e explicações da época, para a gente entender. Até porque seria até a gente pode até se questionar por que Pedro, quando ele foi fundar lá a Casa do Caminho, quando Jesus pede para ele ser a pedra angular que vai dar sequência na Boa Nova, por que Pedro não usava o símbolo da cruz? Porque era um símbolo triste. Eles não queriam rememorar o mestre Nazareno, ou até mesmo aquele horror que Roma fazia lá naquela época. Eles lembravam de Jesus com caridade, com os momentos felizes. Tanto é que Pedro, vou até trazer um adendo aqui, quando ele se encontra com Gesiel, que mais tarde se torna Estevão, entre outros grandes nomes que vão dar sequência na Boa Nova, Pedro falava era bem de Jesus, falava dos ensinamentos, dos momentos felizes. Pedro não focava na crucificação. Pedro falava: nossa, Jesus curou almas, Jesus pregou a Boa Nova, Jesus pregou o sermão das bem-aventuranças e passava os ensinamentos, lembrando sempre dos momentos alegres, alegres da alma que Jesus deixou para nós. Então, meus irmãos, que essas palavras de hoje
Aproveitando aqui esse momento que Jesus fala, cada um carrega a sua cruz, é porque a cruz é difícil, meus irmãos. Não é uma lembrança boa para a gente se ter. Até porque os romanos usavam do símbolo da cruz para passar medo nas pessoas. Então, olha que interessante isso. Novamente, repito aqui, são informações de contexto histórico. Informações que realmente era o que a cultura daquela época, mas que pode nos explicar muita coisa. Explicar, sobretudo, por que Jesus fala para a gente carregar a cruz. Porque para a gente entender que a cruz é algo difícil, que a cruz não tem uma memória boa, que a cruz ela tem algo ali pesado para ser carregado. Mas Jesus fala que a gente carrega a nossa cruz, que a gente não desanime do nosso fardo, que não é fácil, que a cruz não tem memórias boas, mas que a gente precisa carregar ela para a gente conseguir cumprir as nossas tarefas e também progredir e cada vez mais estar perto de Jesus e de Deus nosso Pai. Bom, meus irmãos, hoje eu vou convidar a todos para que a gente possa encerrar o nosso Evangelho por aqui, com esse esclarecimento, com essas palavras que vão nos trazer uma luz, uma nova forma, às vezes, de enxergar esse versículo aqui, com Jesus nos chamando para carregar a cruz. Vou até fazer mais um adendo aqui. O querido Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no livro da Esperança, ele até comenta que por muito tempo a gente enxergou e interpretou essas palavras do Cristo de carregar a cruz como algo assim, sem um fundo moral precioso de aprendizado. Muitas vezes a gente interpretou isso como carregar a cruz como apenas tarefas simples, tarefas louváveis aos olhos do homem, contudo, tarefas secas de piedade e caridade. Então, a gente interpretou de uma forma muito errada esse convite do Jesus para a gente carregar a cruz. Emmanuel fala isso no livro da Esperança. Então, Emmanuel vai trazer também um novo olhar, assim como o Marco Antônio coloca nesse livro, o benfeitor Emmanuel, para a gente entender que carregar a cruz não é algo fácil. Emmanuel até cita, vou até colocar aqui, ó, que carregar a cruz é os fardos que nos cabem transportar, né? E são fardos que demandam sacrifícios, provações, desencantos, farpas na gente. Então não é fácil. Então a gente tem que ter renúncia, que a gente tem que ter boa vontade e se lembrar que mesmo não sendo fácil, Jesus está sempre conosco, nos ajudando a carregar. Bom, meus irmãos, agora sim vamos encerrar o nosso evangelho de hoje com esse ensinamento no nosso coração. A gente leva essas palavras para a nossa vida, de luz para todos nós. E lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Que Jesus fique conosco, nos abençoando hoje e sempre. E que assim seja.